Muito bem, senhoras e senhores, chegamos aqui no nosso encontro de número 11, aqui da turma 2 do Universo Prospere. E o que eu vou falar hoje pode deixar você um pouco chocado, um pouco chocada, porém é um comportamento muito comum das pessoas que prosperam de maneira sobrenatural, das pessoas que prosperam de maneira assustadora, que diz respeito à mudança de um comportamento que se deve colocar todos os dias, sempre que você tiver oportunidade, principalmente na sua vida comercial, que é você parar de admirar pessoas. O que, Jafferton? Que isso? Eu não posso mais admirar as pessoas, eu não posso mais gostar do trabalho das pessoas, eu não posso mais achar que aquela pessoa é realmente uma referência, aquela pessoa, eu gostaria de ser igual àquela pessoa, eu não posso mais admirar a pessoa. Veja bem, não é que você não pode, você pode. Mas, se você quiser prosperar com mais velocidade, você precisa substituir esse comportamento de admiração. Eu vou explicar o porquê. E você tem que substituir ele por modelar. Então a minha proposta para você hoje, aqui no nosso 11º encontro, é essa. Pare de admirar e comece a modelar. Enquanto você admira, você nutre, você mantém uma distância, que é um abismo entre você e a pessoa. Quando você passa a modelar, você passa a estudar a pessoa, você passa a se aproximar da pessoa, você passa a entender a maneira dessa pessoa. Número 1, pensar. Número 2, decidir. Número 3, priorizar. E quando você modela o jeito de pensar, decidir e priorizar as prioridades das pessoas que você até então admirava, você passa a ser uma pessoa tão de destaque, tão admirável, vou dizer assim, quanto essa pessoa que você admira. Entende? Então, pare de admirar pessoas. Admirar pessoas coloca você num lugar que não é o seu. O seu lugar não é abaixo da pessoa que você admira. O seu lugar é ao lado dela. Não, pode ser quem for. Pode ser o Papa. Pode ser o Silvio Santos. Pode ser quem for. Existe um estudo que diz que nós estamos em média, no máximo, 6 pessoas de distância de qualquer pessoa no planeta. Então, existe um network que você pode escalar e você pode, em até 6 pessoas, em média, em 6 pessoas, alcançar qualquer outra pessoa no planeta. Você quer encontrar o Bonovox do YouTube? Você conhece uma pessoa que conhece outra, que conhece outra, conhece outra, conhece outra e te conecta ao Bonovox. Alex estive lá no Alex hoje. Que espetáculo de empresa ele tem, Valentim. Tive a honra de conhecer a empresa do Alex hoje e foi uma experiência muito agradável. Obrigado pela recepção, pelo café saborosíssimo, o café da mãe dele. Muito obrigado, Alex. Mas é o seguinte, pare de admirar pessoas. Quanto mais você admira, menos você fica. Olha só, menor você fica. Quanto mais você admira, menor você fica. Quanto mais você modela, maior você fica. Olha que peso isso que eu estou dizendo. Quanto mais você admira alguém, mais distante você fica desse alguém. Quanto mais você modela esse alguém, mais próximo você fica desse alguém. Diga-se de passagem, pessoas genuinamente bem-sucedidas, elas não gostam de pessoas que ficam apenas admirando essas pessoas. Elas preferem pessoas que, primeiro, gostem dos seus resultados, até utilizem o termo admirar, mas que busquem contato com elas, mas que busquem entender o que podem fazer para ser igual a elas, que busquem caminhar ao lado delas. E aí você começa a modelar. Então é isso. A nossa proposta dessa noite é: substitua a admiração pelo molde, pela modelagem. Agora, Jafferton, como é que eu modelo alguém? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho a minha própria forma de modelar pessoas. E eu já desenvolvi o hábito de arrumar um jeito de me conectar com as pessoas que eu modelo e fazer algumas perguntas estratégicas para entender como essas pessoas pensam, decidem e o que elas priorizam. Entendeu? Qual o significado, qual é a resolução de algumas coisas, que são coisas que todo mundo tem na vida dessas pessoas que eu então admirava. Então, se eu quero modelar essas pessoas, eu quero deixar de admirar essas pessoas, eu preciso entender como elas pensam, como elas decidem e o que elas priorizam. Então, você pode pegar alguém que você gosta, que você admira, pode ser alguém da tua cidade, pode ser alguém da internet que você admira, pode ser alguém do cinema, pode ser o que for. Se você conseguir a resposta para 5 perguntas especificamente, que são as perguntas que eu pessoalmente utilizo, você pode ter as suas perguntas para modelar essa forma de pensar das pessoas, você vai se aproximar do jeito dessa pessoa, você vai se aproximar dos resultados dessa pessoa.
Entendeu? Agora, quando você admira, você se distancia. Quando você modela, você se aproxima. Porque quando você modela, a sua forma de pensar, ela te coloca no mesmo ambiente, na mesma atmosfera da pessoa que até então se admirava. Repito, pode ser o Papa, pode ser o Silvio Santos, pode ser o Bonovox, pode ser qualquer pessoa neste planeta. Entendeu? Se você só admira, você dificilmente vai se encontrar com essa pessoa um dia. Se você modela, você fatalmente pode se encontrar com essa pessoa um dia. Certo? E pessoas que prosperam, elas fazem essa troca, elas viram essa chave. Elas, ao invés de ficar apenas admirando, elas falam: o que eu faço para me aproximar dessa pessoa? Qual é o network que eu tenho que construir para chegar próximo dessa pessoa e modelar cada vez mais a forma dela pensar, decidir e o que ela prioriza. Então, eu tenho 5 perguntas. Eu estou falando muito rápido? Deixa eu perguntar aqui para vocês. Eu estou falando muito depressa? Depois vocês me contem. Então tá bom. Valeu, obrigadão. Então, as 5 perguntas são as seguintes. Número 1. Perguntas que eu faço para pessoas que eu modelo. E tem pessoas que são aqui da minha cidade, aqui de Votuporanga. Tem pessoas que são de grandes centros, como São Paulo. Tem pessoas que são grandes assim, de muita relevância, pessoas que são multimilionárias. Tem pessoas que são de fora do país. Todas as pessoas que eu admiro, eu arrumo um jeito de modelar. Arrumo um jeito de entender o que ela tem de resposta para essas 5 perguntas. E as que eu tenho acesso, que eu consigo acesso direto, eu faço essas 5 perguntas. E falo: olha, a hora que você puder, o dia que você puder, me responde isso. Eu tenho curiosidade para entender o que você pensa sobre essas 5 perguntas. Pergunta número 1, que me ajuda a modelar as pessoas. O que o dinheiro significa para você? Essa é a pergunta número 1. O que o dinheiro significa para você? Quando você quer modelar alguém, uma das primeiras coisas que você tem que entender é a relação que ela tem com o dinheiro. Principalmente o significado do dinheiro para essa pessoa, porque se o resultado dela é maior que o seu, é porque o significado que ela dá para o dinheiro é diferente do seu. Correto? Então, a primeira pergunta que eu gosto de fazer: o que o dinheiro significa para você? Para quê? Para que você... Olha, outra coisa, quando você modelar, não é imitar. Modelar é pegar a forma como aquela pessoa pensa, decide, prioriza, juntar com a sua forma e criar uma forma mais apurada, fazer com que a sua forma eleve o padrão, entendeu? Eleve a consciência. Seus padrões elevem a consciência. Então, o que o dinheiro significa para você? A primeira pergunta que eu faço para alguém que eu quero modelar. Pergunta número 2. Quando foi? Essa pergunta é fantástica. Quando foi que uma chave virou na sua cabeça e você partiu para o próximo nível? Porque as pessoas que a gente admira, vou usar esse termo de novo, as pessoas que a gente gostaria de ter resultados idênticos, normalmente elas viveram por vales muito ruins, muito severos, passaram por invernos muito piores do que a gente pode imaginar. Só que a gente vê elas hoje vê elas bem sucedidas, a gente não imagina que eles um dia tiveram dificuldades. O Jim Carrey fala uma frase muito legal, ele fala assim: eu gostaria que todas as pessoas do mundo fossem ricas e famosas por um dia, para elas entenderem que isso não tem nada a ver com felicidade. Então é muito sério. Essa pergunta é muito séria, que é: quando foi que uma chave virou na sua cabeça e você partiu para o próximo nível? Todas as pessoas que a gente modela tiveram um momento em que elas bateram na mesa. Tiveram um momento que elas falaram assim: é isso? Tiveram um momento que elas falaram assim: pera lá, então eu preciso mudar esse jeito de ser. Eu preciso me comportar dessa maneira. Porque se eu continuar com esse tipo de comportamento, o futuro da minha família ele não vai ser como eu gostaria que fosse. Então, em algum momento, virou uma chave na cabeça dessa pessoa. Em algum momento, essa pessoa se encorajou. Em algum momento, essa pessoa teve uma atitude ousada. Em algum momento, essa pessoa teve uma ideia. Em algum momento, essa pessoa começou a acreditar mais. Começou a adentrar em espaços que até então ela só via de longe e achava que não era para ela. Quando a gente modela pessoas, a gente muda o nível que a gente está. Entendeu? E normalmente a gente modela uma pessoa bem sucedida ou várias pessoas bem sucedidas e a gente muda o nível para mais. Eu já falei aqui, vou falar de novo. O que separa classe alta, classe média e classe baixa na economia brasileira, na economia do ser humano, na economia do planeta, não é o dinheiro, é a forma de pensar. As pessoas pensam iguais,
querem se proteger, têm as mesmas prioridades, têm as mesmas vontades, gostam de fazer os mesmos eventos, de andar num carro muito parecido, de morar num lugar muito parecido e se reúnem num lugar chamado comunidade, favela. Tem outras que pensam de outra maneira, só que a maneira que elas pensam, priorizam, decidem é muito parecida e elas vivem ali no centro da cidade, são pessoas de classe média. E tem as pessoas que pensam de uma outra maneira, decidem de uma outra maneira, priorizam de uma outra maneira e elas moram em outro lugar chamado condomínio de luxo. Entendeu? Não tem nada a ver com grana, porque a grana você atrai, o resultado você atrai, a oportunidade você atrai pela pessoa que você se torna. Só que a pessoa que você se torna, ela precisa ser resultado de uma modelagem. Você não nasce foda, você não você nasce pronto, como tem no meu livro, mas você não nasce assim, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer para triunfar. Você nasce corajoso, você nasce com vontade de fazer as coisas acontecerem, você nasce com uma personalidade inacreditável, porém você não sabe muito o que fazer, você precisa de orientação, você precisa de modelagem, correto? Então, as pessoas que têm esse tipo de pensamento, de linha de raciocínio, por que às vezes a gente vê sociedades incríveis se desfazerem? Ou então casamentos incríveis, e assim, exemplo, se desfazerem? Porque um começou a modelar uma coisa que até então se desconectou do outro, entendeu? E aí, quando você começa a modelar outra coisa, sua forma de pensar começa a mudar. E aí, a tua às vezes é você com seu marido, sua esposa, às vezes é você com um sócio, com uma sócia, às vezes é você com um fornecedor, às vezes é você com um parceiro, às vezes é você com um gerente que está com você há tantos anos. Enfim, às vezes é você com uma pessoa da equipe que está ali com você há muito tempo. Pode ser que vocês passem por um momento em que as ideias não batem mais. Aí, tem que ter uma remodelação. Eu preciso modelar de novo. A gente tem que modelar a mesma coisa. Se a gente não modela a mesma coisa, não tem projetos em comum, a gente vai acabar indo cada um para um lado. Isso funciona para tudo, para casamento, para negócios, para amizades. Por que a gente tem amigos em determinadas fases da nossa vida? E depois a gente tem outros amigos. Porque a gente passa a enxergar outras coisas, ou então nossos amigos passam a enxergar outras coisas, e a gente passa a modelar outras situações e acaba se desconectando de pessoas que não tem mais a mesma vibe. Eu quero pedir um segundo para vocês para fechar a porta aqui que abriu, senão eu acordo minha filha. Só um segundinho. Só um minutinho. Prontinho. Rapaz, bateu um vento aqui. É a porta do corredor aqui do apartamento abriu. Pronto, aqui é tudo ao vivo. Então vai que vai. Entendeu? Então, número 1, pergunta número 1. O que o dinheiro significa para você? Número 2. Quando foi que uma chave virou na sua cabeça e você partiu para o próximo nível? Pergunta número 3. Qual é a sua opinião sobre network? Chega na pessoa que você admira, que você quer modelar e fala assim, qual é a sua opinião sobre network? Escuta o que ele acha sobre network. E modela aquilo ali. Considera aquilo ali como uma prioridade nova para você. Quando você faz isso, você começa a considerar a construção de novo network, que foi uma das primeiras coisas que a gente falou na turma 1 do Universo Prospere. Que você começa a criar novos networks. E o seu network é responsável por 85% no mínimo dos seus resultados. No mínimo. No mínimo. E hoje você compra network. Parece pesado falar isso. Só que as pessoas que eu conheço que cresceram mais depressa na vida, que em um ano cresceram o equivalente a 5, 6 anos, compraram network. Tá bom? Desculpa se te ofendi falando isso, isso doeu em você. Porém, se isso você não aceita ainda, não há problema nenhum. Mas, se você quiser crescer com velocidade, você precisa comprar network. É uma coisa que é pesada até quando eu te falo. Eu me sinto desconfortável em te falar isso. Só que é uma realidade que é constatável. Eu constatei. Eu tenho amigos pessoais que estavam no nível e um ano depois estavam 5, 6 vezes maiores. Amigos que andavam com um determinado carro e um ano depois estavam de Ferrari, pagar à vista, porque compraram network. Para quê? Para entender a forma de pensar de pessoas bem-sucedidas, para modelar esses caras. Tá bom? Então, network, se você quiser, você compra, certo? Mas não quer dizer que seja uma atitude interesseira. Não, é uma atitude, inclusive, muito, muito sensata se você quiser crescer com uma velocidade. Se não, obrigado. Só que acontece, beleza? Qual é a sua opinião sobre network? Chega na pessoa que você quer modelar e pergunta qual é a sua opinião sobre network. Pergunta número 4. Essa é
muito intrigante. Como você equilibra trabalho árduo versus família? Como você equilibra trabalho árduo versus família? Por quê? Porque normalmente as pessoas que a gente admira e agora vai modelar, elas trabalham bastante. Só que trabalhar bastante, normalmente, vai na contramão de dedicação à família, meio que full time. Então eles têm que fazer tem que ter um equilíbrio onde o cérebro deles, a mente deles, tem que comprar a situação em que eu estou dedicando mais horas da minha vida nesse momento em prol da minha família. E aí, quando isso se funde numa ideia um pouco mais confortável, onde a família se envolve no mesmo projeto que a pessoa, fica mais leve a trajetória. Entendeu? Eu conheço pessoas muito bem-sucedidas e por várias vezes eu fiz essas perguntas para as pessoas, bem-sucedidas demais, multimilionárias, e alguns me falaram assim, o preço que eu paguei, que eu não gostaria de ter que precisar pagar, foi não acompanhar o crescimento do meu filho. Entendeu? Foi, do nada, olhar para meu filho e ver que meu filho estava com 8 anos de idade e eu via ele 3 vezes por semana. Entendeu? Por 8 anos. Então, e esse tempo não volta mais. Eu não vi os acontecimentos, eu não vi várias coisas que eu sonhei em ver, só que eu tive que escolher. E hoje eu dou, meu filho, ele vai fazer o que ele quiser da vida dele, porque eu já garanti o futuro dele, entre aspas, né? Então, quando a pessoa tem esse tipo de equilíbrio, ela cresce com mais velocidade e cresce de maneira mais sólida também. Ou seja, essa pergunta é uma pergunta muito estratégica para a gente entender o que faz uma pessoa que cresce bastante poder crescer bastante e, paralelo a isso, não cercear toda a energia e a harmonia da sua família, certo? Eu tenho certeza que você deve conhecer pessoas, casais, famílias que cresceram, se deram muito bem e em um determinado momento se separaram. Entende? Porque não houve esse tipo de equilíbrio. Então, essa pergunta é interessantíssima. Como você equilibra trabalho árduo e família? Então, estou chegando à última pergunta. Pergunta número 1. O que o dinheiro significa para você? Número 2. Quando foi que uma chave virou na sua cabeça e você partiu para um próximo nível? Número 3. Qual a sua opinião sobre network? Número 4. Como você equilibra trabalho árduo versus família? E número 5. Qual é a sua relação com Deus? Pode até parecer estranho você chegar numa pessoa que até então ela é intocável para você, uma pessoa perfeita, uma pessoa extremamente bem-sucedida, e perguntar para ela, ei, qual a sua relação com Deus? Mas essa é uma pergunta que pessoas bem-sucedidas amam responder. Amam responder. Porque normalmente elas têm uma relação muito íntima com Deus. E elas querem falar isso para as pessoas. Elas querem falar isso para as pessoas. Então, ó Zé, essa aula daria um baita e-book, hein? Rapaz, boa ideia, hein? Ali, ó, quem sabe? Vamos conversar? Vamos conversar? Aquele café em Rio Preto amanhã, quem sabe não sai, tá bom? Então, quando a gente... Olha o Zé plantando umas coisas no meu coração, agora eu fiquei empolgado, olha que coisa. Então, qual é a sua relação com Deus? Imagina você chegar numa pessoa bem-sucedida, uma pessoa que tem muita notoriedade, que tem resultados incríveis, tem a vida que você gostaria de ter, olhar no olho dela e falar assim, qual é a sua relação com Deus? É muito doido isso, na verdade. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Pessoas bem-sucedidas, elas são apaixonadas por quem as, no bom sentido, enfrenta desse jeito. Por quem as enfrenta desse jeito. Todas as vezes que você tiver a oportunidade de chegar numa pessoa que é bem-sucedida e fazer uma dessas perguntas, ou então todas as perguntas, para modelar a maneira delas pensarem, modelar a maneira delas decidirem, modelar as prioridades dela, você vai perceber que elas vão olhar para você de maneira diferente. Elas vão olhar para você e falar assim, tá aí, gostei dessa pessoa. Essa pessoa precisava trabalhar lá comigo. Eu acho que essa pessoa deve ter projetos e eu quero escutar um pouco mais ela. Porque ninguém tem essa ousadia, ninguém tem essa vontade, ninguém tem essa coragem. As pessoas só chegam nas pessoas bem-sucedidas e admiram essas pessoas. E sempre que você admira alguém, você se colocou numa situação abaixo desse alguém e sem chance alguma de você se aproximar do nível que essa pessoa está hoje. Sem chance alguma. Porque a admiração te distancia. A modelagem te iguala. Pega isso para a tua vida. A admiração te distancia. A modelagem te iguala. Então, sempre que você precisar
de respostas, sempre que você olhar uma pessoa e falar assim, cara, pode ser uma lojista da sua cidade que putz, cresce demais, pode ser alguém que é um concorrente seu, pode ser alguém que você é um líder na sua igreja, pode ser, não precisa ser um cara gigantesco de notoriedade internacional, mas pode ser aquela pessoa que você acompanha nas redes sociais e fala assim, caramba, que postura interessante que essa pessoa tem, parece que na vida dela tudo dá certo. Parece que o que ela põe a mão prospera, parece que as oportunidades chegam a ela, assim, as melhores oportunidades. Modela essa pessoa. Modela a maneira de pensar dessa pessoa. Modela o comportamento dessa pessoa. Não fica só admirando essa pessoa, porque senão você atrasa a velocidade da sua prosperidade. E quando você modela essa pessoa e bota isso no seu ritmo de trabalho, não importa o que você faça. E quando você duplica isso, gente, é explosivo, pelo amor de Deus, você não tem noção. É explosivo. O negócio cria um cataclisma de resultados que você se torna um imã de boas oportunidades, de boas pessoas, um imã de bons relacionamentos. E quando você vê, você está morando num lugar que você, alguns anos atrás, nunca imaginou que fosse morar. Quando você vê, você está andando num carro que você comprou e, de repente, há poucos anos atrás, a tua cabeça não aceitava que aquele carrão era para você. De repente, você está fazendo viagens que você fala assim, meu Deus, parece que eu só via isso no cinema. E eu estou aqui embaixo da Torre Eiffel, por exemplo. Então, isso só pode ser aceito se você começar a modelar pessoas que você hoje apenas admira. Então, troque a admiração pela modelagem, coloque aquilo tudo em prática e comece a ver a mudança de maneira assustadoramente rápida acontecer na sua vida e nos seus negócios.